Olá, sejam todos sempre muito bem-vindos. Bom, ao longo dos últimos vídeos de sociologia, a gente estava conversando sobre essa percepção da sociologia rural e todos os impactos, todas as consequências que essa nova estrutura de sociedade, a sociedade capitalista, ela trouxe para o nosso meio. E como que isso afetou, seja o meio urbano, seja o meio rural, porque nós sabemos que passamos por um processo intenso de modernização, por um processo intenso de industrialização, e isso naturalmente gera uma série de adaptações, de mudanças, e tanto espaço rural quanto espaço urbano, cada um deles respondeu a sua medida dentro do que cabia nesse processo. Se a gente já falou a respeito da sociologia rural, a gente precisa falar também dessa análise da sociologia ambiental e como que isso infere no nosso contexto, como que isso infere no nosso processo de desenvolvimento, no nosso dia a dia mesmo. Bom, primeiro, a gente tem que entender que alguns fenômenos, algumas situações, elas são indiferentes da ação do homem. Ou seja, a gente estando presente, a gente não estando presente, vai acontecer do mesmo jeito. Então não é algo que decorra da nossa vontade ou decorra da nossa atuação, os impactos disso são uma consequência dos nossos atos. Não, é indiferente. Assim como ocorreu a extinção dos dinossauros. Então é uma ação totalmente indiferente, independente da nossa atuação. Agora, tem outras que elas vão estar ali na interface, ou seja, elas vão ter alguma relação, elas vão ter alguma consequência, algum resultado da nossa atuação, né? Então tem um limite, que é essa interface. Até certo ponto, a ação do homem é indiferente, não vai gerar nada, não vai impactar em nada. Desse ponto em diante, a gente já começa a perceber as ações, os resultados dessa nossa interação, dessa dinâmica que acontece entre homem e natureza, sociedade e natureza. Por quê? Nós temos uma relação de dependência. E é dessa relação de dependência que surge essa percepção da sociologia ambiental. Até a década de 60, 70 mais ou menos, todas as relações que tinham algum aporte ambiental, elas eram tratadas como específicas, como exclusivas das ciências naturais. E a partir desse marco temporal, percebeu-se que não dá mais para a gente especificar tanto essa atuação em relação ao processo ambiental. E a gente percebeu isso porque passamos por uma severa crise ambiental. E diante disso, percebeu-se que essa relação que envolve os processos ambientais, ela é múltipla. Ela recebe inferências de várias áreas, porque nós estamos envolvidos nesse processo, então não dá para mim especificar e restringir isso a uma área específica. Então, a partir disso, entre as décadas de 60 e 70, percebeu-se que questões de caráter ambiental, elas trazem consigo essa característica da interdisciplinariedade. Por quê? Nós estamos envolvidos e nós relacionamos questões múltiplas. Nós lidamos com vários elementos em um mesmo contexto e isso faz com que outras áreas do conhecimento, outros espaços, eles também estejam envolvidos direta ou indiretamente nas questões ambientais. O maior exemplo disso
é a relação presente entre o nosso desenvolvimento econômico, ou a nossa busca por um desenvolvimento econômico, e as crises ambientais. Porque nesse contexto de busca por um desenvolvimento ambiental, a gente relaciona vários fatores. Então, nós envolvemos questão social, questão econômica, questão política, enfim, uma série de elementos que vão proporcionar esse avanço na esfera econômica. Em contrapartida, todo esse desenvolvimento econômico pode gerar um dano ambiental em potencial, que são as crises ambientais pelas quais a sociedade passa. Então, tem uma relação muito forte entre a busca por esse desenvolvimento econômico e, na outra ponta, as crises ambientais, os danos ambientais que são gerados dentro desse processo. Então, a gente percebe como que a nossa relação homem-natureza, sociedade-natureza, ela é delicada. Por quê? Nós temos uma relação de dependência para com a natureza e a gente está tratando disso de uma forma um tanto quanto desproporcional. Dentro disso, a gente percebe dessa organização social que nós também nos relacionamos com a natureza, porque nós precisamos desse suporte. Não dá para a gente falar em sociedade sem o meio ambiente, seja o meio ambiente natural, meio ambiente artificial, meio ambiente do trabalho. Não tem como a gente desconsiderar essa relação, porque ela é muito forte, ela é muito necessária, principalmente para a nossa sobrevivência. Em relação a isso, essa relação que a gente estabelece com a natureza, ela pode acontecer de duas formas. Uma relação que é material e uma relação que é imaterial. Dentro dessa relação material, nós vamos relacionar a essa necessidade do consumo. E como que essa satisfação das nossas necessidades, elas vão, de certa forma, inferir no meio ambiente. Então aqui a gente vai entender a questão da produção e consumo, agricultura de subsistência, o extrativismo, o próprio agronegócio. E dentro do agronegócio a gente consegue fazer estabelecer um link muito interessante entre esse desenvolvimento econômico que nós desejamos e as crises ambientais. Por quê? O agronegócio, ele tem essa característica de ser um ponto importante da nossa economia. Nós nos estruturamos, a nossa base econômica no agronegócio, ela é muito forte. Então, o agronegócio movimenta a economia do país, isso é indiscutível. Em contrapartida, todo esse avanço que o agronegócio proporciona tem um resultado a ser considerado frente ao meio ambiente. Por quê? Tem um dano que é causado dentro desse processo. Então, se a gente pensar só na questão da água, isso já fica muito explícito para a gente, porque há muitas discussões em torno dos danos ambientais, dos impactos ambientais causados pelo agronegócio. Então, vamos focar nessa questão da água. Então, há um uso considerável do volume de água, há uma contaminação desse recurso natural. E como que o agronegócio responde a isso? É feita uma tentativa de compensação, é feito algo para tentar reverter esse quadro, e como que se estabelece essa relação? Então, nesse primeiro tipo de associação que nós vivemos com o meio ambiente,
Nós temos essa relação material, na qual nós precisamos dos recursos naturais que estão disponíveis no meio para que a gente consiga estabelecer uma relação quase que mesmo de sobrevivência. Então, nós precisamos desses recursos naturais, desses mais básicos, para que a gente consiga estabelecer, para que nós consigamos estabelecer dentro de todo esse processo uma linha de desenvolvimento. Então, está tudo interligado. Já a segunda forma, que essa é uma relação imaterial. Como que se estabelece essa relação imaterial? Eu não vou usar dos recursos naturais. Eu vou simplesmente aproveitar, eu vou vivenciar, eu vou contemplar. Eu não vou tirar nada do meio ambiente. Então, nós entendemos essa relação imaterial quando nós apreciamos uma paisagem, quando a gente fica encantado com algo que acontece no meio à nossa volta, quando nós buscamos um lugar para nos reenergizar, para reorganizar, quase como se fosse um detox mental. Mas sem que haja nenhum dano ao meio ambiente, né? Aí você estabelece aquele lugar como sendo um lugar sagrado, aquele lugar que te eleva, que te faz bem, que te transmite paz, tranquilidade. Eu posso também, dentro dessa relação imaterial, tentar entender como que esse ecossistema funciona, como que são essas relações, como que se estabelece toda a estrutura dentro do meio, sem fazer uso de nenhum recurso natural, ou seja, eu não vou tirar nada daquele lugar, eu não vou trazer nenhum tipo de dano, não vou causar nenhum impacto. Eu simplesmente vou contemplar, eu vou tentar entender, eu vou vivenciar, eu vou buscar estar perto. Em contrapartida, na relação material, ela está estruturada basicamente nesse uso dos recursos naturais que estão à disposição inicialmente para a sobrevivência e depois nessa tentativa de desenvolvimento econômico, enfim, ou o que quer que seja. Então eu vou buscar uso dos recursos porque eu gosto daquilo, porque eu quero desenvolver um potencial econômico, porque eu quero trabalhar com aquilo, porque N motivos pra gente explorar os recursos naturais, mas tudo atrelado principalmente com a questão do desenvolvimento econômico. E aí, consequentemente, os impactos ambientais, eles estão feitos. E aí nós precisamos pensar, tá, ok, estamos usando desses recursos naturais, mas estamos usando de uma maneira harmônica, de uma maneira equilibrada? Se não, o que a gente pode fazer para compensar, para preservar, para reverter? Então tem toda uma discussão em torno do direito ambiental mesmo. Então nós precisamos pensar como que essa relação material ela está se desenvolvendo e o que precisa ser realinhado para que esses danos eles sejam os menores possíveis, ou então, melhor ainda, que esses danos eles sequer ocorram. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram, já sabem, né? Deixem um gostei de vocês, se inscrevam e compartilhem, tá bom?